Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma excelente virada de ano, né? E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a minha vida espiritual. Hoje o assunto sou eu, né? Vamos falar sobre o motivo de eu ter saído do candomblé, né? E para isso, né, temos que começar do princípio, né? Um resumo básico. Eu vim da igreja evangélica quando eu era criança, minha família era evangélica, né? E aí o que acontece é que eu nunca me encaixei ali. O habitual, né? Vocês podem ver pela minha aparência que eu não me encaixava mesmo, né? Não era brincadeira, não me encaixava mesmo. Não tinha espaço para mim ali não. Quando eu tenho lá pelos meus 17, 18 anos, conheço uma pessoa que é do candomblé. E essa pessoa, né, eu tenho ali um breve namoro com ela me apresenta o candomblé e dali por diante entro na espiritualidade. Eu conheci primeiro o candomblé do que a Umbanda, né? E quando eu conheço o candomblé, né, eu vou ser filho de santo, vou entrar nos terreiros. Eu passei por 5 terreiros durante a minha vida. Eu vou entrar com uma ideia muito fora da realidade, uma ilusão. Como eu vim da igreja evangélica, eu acreditava que o candomblé seria a força opositora. Que o candomblé viria para quê? Para contradizer tudo de ruim que eu tinha visto e vivido na igreja evangélica. O que não é verdade, não é assim que acontece. Entende? E aí, o que é que foi acontecendo com a minha vida espiritual? Fui vendo muitas coisas muito decepcionantes, né? Que coisas que começam a me decepcionar? A maldade gratuita. Aqui na minha região, e eu vou falar do candomblé da minha região, eu não tenho autoridade nenhuma para falar do candomblé do Brasil. Eu nunca estive no Brasil inteiro. Os únicos terreiros que eu frequentei são de São Paulo, que é onde eu moro, né? Aqui, ser desagradável parece que é um atributo do candomblé. Se você é do candomblé, você tem que ser uma pessoa ruim, entende? Todas as pessoas daqui do candomblé são ruins? Não, conheci pessoas muito boas, mas muito poucas, né? Por exemplo, uma pessoa maravilhosa que conheci é um sacerdote chamado Cláudio de Oxóssi, que eu tenho muito carinho, pessoa maravilhosa. Um outro rapaz muito bom, de um coração brilhante, Anderson de Oiá, lá de São Caetano. Se ele ver isso, vai saber que eu estou falando dele, né? E tantas outras pessoas. Marina de Oxum, melhor jogo de búzios que eu já tive, infelizmente ela já faleceu. E tantas outras pessoas muito boas. Só que essas pessoas boas, em comparação com as ruins, são assim uma extrema minoria. É como se eu tivesse conhecido 2% de pessoas boas e 98% de pessoas horríveis. E quando eu falo isso, entendam muito bem, eu em nenhum momento estou criticando a espiritualidade do candomblé, tá? Não são os rituais, não são os orixás, nada disso. É o ser humano. Eu não entendo por que dentro do candomblé da minha região o ser humano acabou assim optando por ser desgraçado, porque é o que a maioria aqui é, entende? E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu não vou contar a minha história inteira porque vai ficar enfadonho, pode parecer que a minha vida é muito emocionante, mas não é tanto não, viu? Então eu vou contar algumas situações que começaram a me amargar. No terreiro que eu comecei, o primeiro, lá, a primeira coisa que aconteceu que eu vi uma coisa estranha foi assim. Aqui na minha região tem uma coisa chamada sotaque. Sotaque aqui não é o modo de se falar, não é pronúncia regional, não. É você pegar uma cantiga de entidade, porque aqui os candomblés, a maioria são umbandomblés, né? Cultuam a entidade de Umbanda. Você pega uma cantiga de entidade e coloca no meio dela alguma coisa que vai magoar ou ofender alguém que está ali presente. E isso aqui é considerado normal, entende? E eu me lembro que no meu primeiro terreiro tinha lá uma Eked, e aquela Eked tinha tido um problema com o marido dela, né? O marido dela tinha traído ela com uma outra pessoa. A irmã da amante era também filha de santo do terreiro. E aí começa a se cantar uma cantiga para Maria Padilha, que era a pombagira da mãe de santo do terreiro. E o que é que acontece? Essa irmã da amante começa a cantar a cantiga em voz alta, mas mudando um trecho da cantiga para dizer que aquela que é de traída
não tinha dado conta do homem dela dentro de casa, por isso que ele foi para a rua buscar outra. Gente, nós estávamos numa roda de entidades, numa gira de pombagira. E eu vi aquela Eked, ela ouvir aquilo, ela ficar parada. Ela estava no meio do terreiro. Ela ficou paralisada quando ela ouviu aquela cantiga. Entende? Porque ela sabia que era para ela. E a reação dela foi simplesmente sair dali, e ela saiu dali chorando, humilhada, e o terreiro em peso, rindo, entende? Os irmãos de santo dela, rindo, porque aqui isso é normal, só que eu não acho isso normal, entende? E aí foram acontecendo muitas outras coisas, a mãe de santo quis assentar a minha pombagira, eu nunca tinha nem incorporado com pombagira, não tinha nada, me cobrou R$ 500, que na época era um dinheiro muito alto. Para vocês terem ideia, o meu salário na época era R$ 860. Isso muitos anos atrás, né? Então R$ 500 era mais da metade do meu salário. Mas ela me disse que as 7 saias ia me matar se eu não assentasse ela. E eu era inexperiente. Paguei, porque aqui é assim, o candomblé daqui, eles fazem o medo. Ou você faz o que eles querem, ou o orixá, ou a entidade, ou o que seja, vai te deixar maluco, vai te matar. E a gente que é inexperiente acredita, né? E a gente se desespera. A gente acha, meu Deus, a minha vida vai virar de cabeça para baixo se eu não pagar tais rituais, tais coisas. Hoje em dia, minha pombagira tem assentamento? Não, meu bem, botei no saco do lixo, o lixeiro levou, porque aquilo não prestava, aquilo foi feito só para me dar um golpe. E os golpes aqui no candomblé também são coisas assim tradicionais, vamos dizer, né? Saindo daquele terreiro, que aconteceram muitas outras coisas desagradáveis, eu não incorporava, eu tive que pagar mais R$ 400 nesse primeiro terreiro para fazer a roupa da minha pombagira. Eu não sei para quê, eu nunca tinha recebido nada. E eu não pude comprar a roupa, eu tive que dar o dinheiro na mão da mãe de santo para ela comprar a roupa. E ela me aparece com essas roupas prontas que você compra em lojas de artigos religiosos, essas que custam R$ 150, né? E o restante do dinheiro, cadê? Né? Sumiu, entende? E aí, depois de tanta confusão, eu vou para um próximo terreiro, né? Um segundo terreiro que era de candomblé também, candomblé Fon, né? Uma das ramificações de candomblé que tem por aqui. E aí, a maldade lá era pior do que no meu primeiro terreiro, só que era mais, digamos, camuflada. Eu me lembro de uma festa de candomblé que eu fui, fazia parte do corpo ali dos irmãos de santo, né? Era um deles. Como eu era muito novo, as pessoas novas no terreiro trabalham mais, isso é normal, né? Então eu estava lá trabalhando bastante. E no final da festa me arrumei e fui para a festa junto com as outras pessoas. Estava ali fazendo amizade com eles. E aí tinha um senhor, que é um sacerdote muito antigo na minha região, não vou citar o nome dele e nem de ninguém, porque o povo aqui fica bravo, viu? Eles são violentos aqui, então, ó, não vou dizer o nome de ninguém, mas quem se sentir citado sabe que eu estou falando de você. Ele tem um costume assim, ele guarda as roupas dele, as roupas de axé, as roupas de candomblé, num guarda-roupa do lado de fora da casa dele, num corredor. Eu sei disso porque depois dessa situação, eu peguei amizade com ele e cheguei a frequentar a casa dele. É uma casa muito humilde, então ele não tem espaço para muita coisa. Fica num corredor do lado de fora e ele mexe muito pouco naquele guarda-roupa. E as roupas dele ficam com cheiro de mofo, né? Cheiro ruim. E ele não percebe, porque ele se acostumou com aquilo. É um senhor que na época tinha seus 60 anos de idade, né? E o povo daquele terreiro, que se sentia muito nobre, porque era um terreiro muito bonito, eles passavam por trás desse pai de santo e fingiam que estava espirrando. E todo mundo ria. Por quê? Porque o tal fulano fede, a roupa dele fede a mofo e etc e tal. E aí o que aconteceu foi que me colocaram nessa brincadeira, né? E o que é que eu fiz? Eu tive que fazer também e eu era muito sem personalidade. E isso é um atributo da juventude, né? A gente querer se encaixar. E eu me lembro que depois de várias pessoas fazerem isso, os irmãos de santo falaram assim para mim, vai lá, espirra atrás dele também. E eu fui e fiz. E quando eu espirrei, vocês podem ver que, olha, o meu rosto é de boneca, mas a voz é de trovão, né? A minha voz, ela ressoou muito. E ele olhou para trás. E quando ele olhou para mim, ele percebeu que ele estava sendo ridicularizado. Ele não tinha percebido ainda.
a expressão de humilhação que ele fez, eu nunca me esqueço, sabe? É uma coisa muito triste. E ele foi saindo do terreiro. Mas não simplesmente virou as costas e foi embora. De vergonha, de humilhação, ele foi devagarzinho, assim, andando de costas, indo para a porta, não se despediu de ninguém e foi embora. Né? Depois eu consegui pedir, assim, um enorme perdão a ele por essa má atitude, né? E só que eu vi que naquele terreiro, e eu presenciei muitas vezes, esse tipo de coisa sendo normal. Parecia que eu estava na escola, na segunda série do ensino fundamental, com as crianças fazendo bullying uma com as outras. E o pai de santo desse terreiro não fazia nada, porque ele também fazia esse tipo de coisa. Ele incentivava as pessoas a zombarem, a serem perversas, entende? E assim, um mau comportamento horroroso, horroroso. Eu fui percebendo depois de algum tempo, fiquei ali naquela casa algum tempo, sendo ruim junto com eles, tá? Não pense que assim, eles eram ruins, eu era um santo. Eu queria me encaixar. Então eles faziam maldades, eu fazia também junto com eles. Porque eu pensava, ai meu Deus, se eu não fizer, eles vão se voltar contra mim. E foi o que aconteceu. Teve um dia que aconteceu uma situação em que eles estavam zombando de uma mulher que estava lá, e olha a situação. Aquela mulher tinha alguma situação mental diferente. Não sei se era alguma síndrome, alguma coisa, mas era alguma pessoa com a mente mais frágil, uma pessoa deficiente mental, vamos dizer com mais clareza. E quando alguém fazia algum toque, né, algum toque de alguma cantiga, ela ficava em pé e ela dançava de modo muito frenético, né? Por quê? Era uma pessoa que não estava no juízo perfeito. E isso é um tipo de pessoa que merece a nossa consideração e não a nossa zombaria. Os irmãos de santo em peso começaram a imitar ela, entende? É claro que ela não percebeu, ela não estava no seu juízo perfeito, ela jamais iria notar aquilo, mas a mãe dela estava com ela. Porque é claro que ela não foi sozinha. Ela foi até aquele terreiro na esperança de que alguém ajudasse a filha dela, que tinha aqueles problemas mentais. Aquela mulher se levantou e pegou a filha e saiu, porque ali era um local onde a filha dela estava servindo de chacota, e a filha dela era uma pessoa doente. E mesmo que não fosse, mesmo que fosse só uma pessoa desavisada, nada justifica aquele circo que foi montado para rir dela, entende? E aí aquilo me tocou muito, sabe? Por quê? Porque quando eu me recusei a zombar dela, porque ali já era assim, já passava do limite. Quando eu me recusei a zombar daquela moça, as piadas começaram comigo, porque aqui na minha região as pessoas conhecem muito umas às outras, né? E começou a piadas com a minha vida íntima, a minha vida pessoal, porque eu sou uma pessoa que, não vou mentir, no início da minha vida, olha, eu já cantava aquela cantiga, né? Se acaso me quiseres, eu sou dessas mulheres que só dizem sim. Ou seja, qualquer um me levava, passava um carro, abria a porta, eu entrava e sumia. Se é que vocês me entendem. Fui uma pessoa de muita promiscuidade no início da minha vida. Coisa da juventude, né? Quem nunca, né? E isso começou a ser levado para dentro do terreiro, porque eu me relacionava com um sacerdote, que era amigo do meu pai de santo. E começaram a dizer coisas ruins, porque ele era uma pessoa um pouco mais velha, da vida sexual dele, da minha vida sexual. E, gente, era um terreiro de candomblé. Esse tipo de assunto cabe ali dentro? Não, e não cabe em espaço nenhum. Jamais a gente deve tocar nesse tipo de assunto, né? Da vida íntima, privada de alguém. Mas eles acharam tão normal que quando eu reclamei, eles falaram, mas você está reclamando de quê? Isso não tem nenhum problema, todo mundo brinca assim mesmo. Não era brincadeira, sabe? Não era brincadeira. E aí eu saí daquela casa, né? O que ocasionou muita briga, né? Porque o pai de santo não aceitou que eu saísse, né? Mas saí, né? Fui embora. Deu ali um mal-estar, mas fui embora. No meu outro terreiro, no próximo que eu entrei, aconteceu uma coisa bem desagradável, que é o quê? Aqui em São Paulo tem uma pessoa, eu não vou citar o nome porque é uma pessoa muito famosa, mas que é uma pessoa que é claramente charlatã. Ela nem disfarça. Ela faz as cerimônias das entidades dela não em terreiros. Ela aluga boates, clubes, festas.
é garçom, é gogoboy servindo o povo, é uma coisa assim, uma balbúrdia assim que, assim, você nem precisa ter conhecimento de espiritualidade para ver que a coisa está errada ali. Mas essa pessoa, ela tem muito dinheiro, né? Os errados sempre ficam ricos, né? E a festa que essa pessoa faz, né? As festas que ela faz, são festas onde o povo vai para comer e beber muito bem. E eu entrei em um terreiro e o sacerdote sempre falando, né? Meu pai de santo sempre falando. Ah, é porque a gente tem que ter respeito pela espiritualidade, a gente tem que sempre conservar, né, a nossa ética. E eu dizendo, claro, nossa, adoro isso, a ética espiritual. Aí um dia ele me chega com um convite. Vamos para a festa de fulano, olha que maravilha, ele convidou a gente. E eu virei para ele e falei, mas babá, o senhor mesmo disse que ele é um marmoteiro, que ele não presta, que ele ilude as pessoas e ganha dinheiro com golpes. Nós vamos na festa dele. E ele disse, é claro que vamos lá, é champanhe de primeira, é uma maravilha, não tem problema não, vamos lá. E aquilo me, sabe, me pegou de surpresa. Porque como assim você diz que respeita a espiritualidade, mas você não tem nenhum problema em comungar com quem é charlatão se você estiver ganhando alguma coisa? O sacerdote estava se vendendo por comida. Olha, e se vocês verem as fotos dessa festa, não tinha só o meu antigo sacerdote lá, tinha era todo mundo, né? A nata do candomblé paulista inteiro lá. Todo mundo sabe que ali é uma coisa escusa, mas ali se come bem, se bebe bem, né? É uma noite chique, então todo mundo vai aplaudir marmotagem, vai, sabendo o que é, mas é porque, é muito chique. Então vão, porque aqui o candomblé tem preço e ele se vende barato. Entende? Isso que é ruim. Saí desse terreiro, né? E fui para um dos últimos lugares que eu frequentei, aonde eu fui junto com um amigo meu que estava doente, né? E aí o que é que aconteceu, né? Ele ficou muito doente, uma questão interna de órgãos, muito jovem, né? Ele ainda era menor de idade, pra você ter uma ideia. E fomos para esse terreiro e a mãe dele foi junto. E nesse terreiro o sacerdote falou: isso é o Oxóssi cobrando a vida dele. Se ele não fizer santo, o Oxóssi vai matar ele. Olha que coisa. A gente sabe que o orixá não mata ninguém, mas você pensa no desespero de uma mãe vendo o filho definhando na frente dela. E o que é que o sacerdote fez? Cobrou dela R$ 8.000. Da onde ela ia tirar? Ela fez um empréstimo consignado porque ela era pensionista e deu o dinheiro na mão dele. E ele fez o santo do menino, mal e porcamente, né? Porque a intenção ali era só o dinheiro mesmo, né? E esse meu amigo acabou aí passando por maus bocados. A mãe dele se enrolou muito para pagar aquilo, quase perderam a casa, porque não tiveram dinheiro para pagar o aluguel, porque tinham que pagar a dívida. Uma coisa horrorosa. Hoje em dia esse meu amigo quer ver o diabo, mas não quer ver Oxóssi, porque culpa o Oxóssi por aquilo tudo de ruim que aconteceu, né? Não foi culpa do orixá, é claro, mas só quem sabe é ele. Ele que sofreu, a mãe dele que sofreu, então ninguém julgue, porque só quem viveu foi ele. Ele sabe o que passou. Então se ele tem as opiniões dele, aí é com ele. Eu não tiro a razão dele de coisa alguma, né? E aí foi acontecendo até que eu entrei no meu último terreiro de candomblé, né? E eu tive um diagnóstico ruim. Todo mundo que me acompanha já sabe, já postei isso, falo disso abertamente. Sou soropositivo, eu convivo com o vírus do HIV. Tenho saúde porque os tratamentos de hoje em dia garantem plena saúde. Então não pense que eu estou morrendo não, tá gente? Porque não é assim que funciona não. Né? Não estamos nos anos 80 mais não, tá? Então eu tenho o vírus, mas eu não tenho nenhuma doença. Que o vírus ele fica dormente se você faz o tratamento. Tanto que vocês podem ver que, olha o tamanho dessas bochechinhas aqui de doença, isso daqui não tem nada, né? Mas eu fiquei muito assustado com o meu diagnóstico, né? Minha mãe trabalhava no hospital e quando eu soube de uma maneira muito traumática, que infelizmente eu fui infectado de propósito. É uma das piores maneiras. Não foi por causa da minha promiscuidade na adolescência. Não, isso aqui já foi depois de muitos e muitos anos, onde a minha vida já era séria. E eu fui infectado por uma pessoa que sabia que era doente e eu tinha um relacionamento sério com ela, né? Mas ela não me contou, né? E aí foi difícil pra caramba, né? Muito traumático e eu fiquei muito mal.
E eu achei que eu ia morrer. Por quê? Eu não tinha nenhum conhecimento. Eu achei que eu ia virar o próprio Cazuza. Iria emagrecer, secar e iria morrer ali em 15 dias. Olha as ideias. Quem não tem informação acha que é assim mesmo, né? E aí o que é que eu fiz? Eu estava em um terreiro e contei para o pai de santo. Aí ele falou: é Iemanjá. Foi Iemanjá que colocou isso em você, porque o sangue, ele é água também, e ela colocou isso no seu sangue para você lembrar dela. Acredita nisso? E eu estava desesperado, né? Pense em você receber um diagnóstico de uma doença que você acha que é mortífera. De fato é mortífera se você não cuida, mas se você cuida, vive de boa, né? E aí o que acontece? Eu não tinha dinheiro para me iniciar naquela época, mas eu já tinha a minha página no Facebook. A minha antiga página, o nome era Nossos Orixás, né? Não era essa página atual do Facebook. Quem estiver me vendo pelo YouTube, eu tenho a minha página no Facebook, onde eu posto os meus desenhos, as minhas artes há muito tempo. Mas antes de ter uma página com o meu nome, tinha uma mais antiga, Nossos Orixás. E foi lá que eu pedi, eu implorei para o povo, fiz uma vaquinha para conseguir o dinheiro da iniciação. Eu consegui, na verdade, R$ 700, que pagou alguns bichos, mas o restante eu não precisei de nada, porque as pessoas de muita boa vontade me doaram tudo. Sabe o que é tudo? Tudo para a iniciação eu recebi. Consegui o dinheiro para pagar a mão do pai de santo, né? Que ele me cobrou na época R$ 3.000 pela amizade. Eu tinha guardado. Completei com os R$ 700 para o Bori. E o restante eu ganhei tudo. Ganhei assentamento, ganhei as favas de por dentro do assentamento, ganhei assim, tudo. A roupa de Iemanjá. Tudo o que se vai numa iniciação eu ganhei pela boa vontade do povo. Por isso até hoje eu sou muito grato a quem me ajudou naquela época, mesmo sem necessidade. Por quê? Um dia, pouco antes da iniciação, pouco antes mesmo, horas antes da iniciação, eu estava na casa da minha irmã, que eu morava com a minha irmã naquela época. E eu estava no meu quarto, era uma cama de solteiro. E a minha cama de solteiro estava abarrotada de coisas para a iniciação. O pai de santo ia vir buscar naquele mesmo dia, eu já ia para o terreiro, ele ia vir com o carro dele, a gente ia levar tudo para lá, né? Era muita coisa, entende? A minha iniciação ia ser assim de luxo. Eu tinha assentamento de Iemanjá, de Oxalá, de Erinlé, de Yansan. Eu ia sentar, era o diabo a quatro ali, minha filha. Tinha uma coisa assim de outro mundo. Porque, né, eu contei com a ajuda de pessoas muito bem intencionadas. A paramenta de Iemanjá era linda, tudo muito bonito, né? Só que aí, nesse dia, faltando algumas horas para eu me recolher, eu caí na real. O que aconteceu? Eu olhei para aquela cama e vi tudo aquilo e eu voltei a falar comigo mesmo. E o que é que foi que eu disse a mim mesmo? Eu falei: Felipe, por que é que você está fazendo isso? É porque você quer? Ou porque você está com medo e quer atender à vontade dos outros? E eu olhei assim e eu fiquei decepcionado comigo mesmo, porque eu tinha caído naquele golpe. Eu tinha caído naquela história de que a gente fica doente e é culpa do orixá e a gente tem que fazer a iniciação para pagar o orixá ou coisa do tipo. Eu olhei para aquelas coisas, eu lembro que eu puxei uma cadeira, me sentei na frente daquela cama e fiquei olhando aquilo por um bom tempo. Aí eu peguei o meu celular, liguei para um outro amigo meu que queria se iniciar, era do mesmo orixá que eu, né, Iemanjá, e falei para ele: você está com dificuldade para as suas coisas? Fala para o seu pai vir aqui na minha casa, porque tudo aqui é seu, pode levar tudo. Ele falou: mas como? Como é que você vai fazer o seu orixá? Eu falei: não vou, porque eu não quero, eu nunca quis. Eu ia fazer para usar Iemanjá como uma injeção, um comprimido para me curar. E também para agradar a voz do povo, porque as pessoas diziam: ah, ele precisa se iniciar. Para ele ser alguém no candomblé, ele tem que ser iniciado. E aí eu percebi uma coisa: quem disse que eu quero ser alguém no candomblé? Eu nunca quis. Entende? Então, isso foi triste, e fico triste porque muita gente doou para mim, para que eu usasse. Eu não usei, mas saibam que tudo que foi doado foi usado em uma iniciação. Esse meu colega está muito feliz, né? Fez o santo dele, inclusive já está aí dando. Daqui a pouco vai dar seus 7 anos de santo já, né? E aí ele foi realmente bem merecedor disso. Talvez tenha sido até um plano de Iemanjá para que ele conseguisse, porque é o sonho dele, deu tudo certo.
Mas para mim foi triste porque eu olhei aquilo e eu não me reconheci. E eu fiquei olhando para trás e eu fiquei pensando, eu vou iniciar, eu vou raspar a minha cabeça e eu vou ser um deles. Mas eu não quero ser um deles, porque aquilo me desmerece. Se eu for um deles, não é uma vitória, é fim de carreira, é fundo de poço para mim. Porque eu prefiro muito mais que eles me julguem e apontem o dedo para mim do que eu ser igual a eles. Porque ser igual a eles é que seria uma vergonha, entende? Então até hoje muitos deles falam coisas horríveis de mim. Uma coisa muito desagradável foi que esse meu amigo se iniciou para Iemanjá e fisicamente ele parece muito comigo. Então durante algum tempo fotos dele rodaram por aí em grupos e tudo, xingando porque eles achavam que era eu, né? Com coisas obscenas escritas na foto, né? Coisas muito pesadas, porque o povo aqui do Candomblé é desse jeito, não tem limite, não tem respeito nenhum. E aí eu percebi depois disso tudo que eu tomei a atitude certa, entende? Então, para encerrar, eu saí do Candomblé porque as pessoas da minha região que se dizem candomblessista são pessoas, de um modo geral, ruins. São pessoas malignas, entende? Não é sobre espiritualidade, é sobre personalidade. E elas não precisavam ser assim, porque elas não ganham nada com isso. Nada, não tem nada que elas ganhem para ser pessoas desse tipo. Mas elas são, entende? Escolheram ser. Eu, ainda bem, agradeço muito a minha pombagira Sete Saias, que abriu os meus olhos sempre de entender que, olha, se você tem 1000 pessoas falando mal de você, isso não custa caro se a sua consciência está limpa. E a minha consciência continua limpa depois de todos esses anos. Então, eu desmereço a fé do Candomblé. O Candomblé é uma religião que merece muito respeito. Mas os religiosos precisam também se dar ao respeito. O Candomblé é uma religião com uma história linda, mas que tem sido muito manchada pelo próprio povo de dentro. Entende? E não é por nenhuma questão espiritual. É simplesmente pela maldade gratuita que eles têm entre si e que acham isso normal. E não é normal. Entendeu? Ah, aí vocês vão pensar, nossa Caprina, então todos os anos de Candomblé não te serviram de nada? Hoje, quando eu faço os meus atendimentos, eu atendo muita gente do Candomblé que vem falar comigo, eu tenho uma base de conhecimento para falar com elas, entende? Até porque eu tenho muito mais conhecimento de Candomblé do que outras pessoas têm, não porque eu aprendi sendo filho de santo, porque filho de santo em Candomblé não aprende nada, mas porque teve um período onde eu trabalhava com arte e eu era, né, eu fazia quadros, não era só esses desenhos que eu posto aqui, não eram só ilustrações, eram quadros, painéis mesmo, né? E eu vendia para alguns terreiros. E os sacerdotes, eles gostam de se exibir para quem vem de fora. Então eu conversei muitas coisas com muita gente, aprendi muita coisa. Tenho muito conteúdo que eu aprendi com sacerdotes, que eles nunca ensinaram para os filhos deles. Um exemplo que eu vou dar é, uma vez eu fiz um quadro bem grande de Yansan, e aquela Yansan estava usando uma determinada ferramenta que a mãe de santo que encomendou pediu para eu fazer. Eu fiz. Quando eu fui entregar a ela, fui até a casa dela, peguei um táxi e levei aquele quadro. Quando eu cheguei lá, eu perguntei a ela, o que é isso, né, que essa Yansan está segurando? E ela me contou. E olha o que aconteceu naquele dia. Ela pegou assim no meu braço e me puxou para perto dela e me falou assim, essa Yansan, ela usa essa foice por tal coisa e tal, e fui me contando tudo. Um filho de santo dela passou por trás da gente. Quando ele passou, ela deu uma pausa no assunto. Porque não era para ele saber. Ou seja, eu era alguém que veio de fora. Ela nem me conhecia pessoalmente. Me conheceu naquele dia, que ela encomendou tudo pela internet. Eu cheguei naquele dia, mas como eu cheguei, e eu chego chegando, né? Vocês veem que a minha aparência é uma aparência que choca muitas vezes. Ela quis mostrar que ela era uma pessoa de sabedoria e me contou coisas que ela não contava para os próprios filhos. Por que valorizar alguém que vem de fora e que não faz parte da casa e não valorizar os próprios filhos? Não sei porquê, mas aqui é assim que funciona mesmo, né? Aqui é assim, você vai num terreiro, o pai de santo pode ser sábio, os filhos de santo, umas mulas. E como, se o pai de santo tem conteúdo para passar? Não passa porque não quer, mas passa para os outros, de fora, para fazer bonito, entende?
E foi desse modo, sendo artista, conversando com muita gente, conheci muitos terreiros, porque vendi para muitos terreiros, né? E aprendi muita coisa. Então, isso foi bom para mim? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Hoje em dia, quando alguém passa comigo em algum atendimento, e por exemplo, semana passada uma moça estava preocupada em dar obrigação de 7 anos e perguntou para mim no jogo de tarô se ela precisava mesmo dar ou se a Oxum ia cobrar ela. Aí eu parei as cartas e falei: você sabe o que é uma obrigação de 7 anos? Da onde veio? Como é que isso começou? Que tem um início, tem um motivo. Aí contei a ela que essa obrigação não é para o orixá. É uma obrigação referente à história do candomblé e contei para ela a história inteira, quem fundou isso, como, onde, porquê, os segmentos de datas de outras obrigações e etc e tal. E depois de dar toda a informação, eu falei: agora você decide se é importante ou não, né? Agora, você vê que esse conhecimento me ajuda nos meus atendimentos. Então valeu a pena? Não, porque se vocês me perguntassem assim: ah, Caprini, você passaria por tudo novamente? Não. Se eu voltasse no tempo e alguém me falasse: você vai ter que viver de novo todos esses anos no candomblé, eu diria: muito obrigado, mas não precisa, viu? Pode ficar com seu conhecimento espiritual para você, eu vou aprender em outro canto, mas não quero não, porque foi doloroso demais. Foi tão doloroso que hoje em dia, né, e recentemente aconteceu isso, eu fui em um terreiro porque uma das minhas melhores amigas, né, Maria, e eu posso até falar mal dela porque Maria até hoje não entra na internet, né? Ela tem aqui na minha região um terreiro bem pequeno e ela fez uma saída de Iaô lá e ela falou: vem prestigiar, faz tempo que você não vem. E eu fui. E quando eu cheguei lá, estava todos os pais de santo famosos da minha região. E eu me senti tão mal. Sabe aquela sensação de primeiro dia de aula, quando você acabou de chegar no ensino fundamental? Primeiro dia da primeira série, que o seu coração afunda, né? E você sente medo de tudo? Eu me senti aterrorizado, apavorado de estar em um terreiro de candomblé. E não era pela espiritualidade, porque os orixás estavam lindos. Os orixás, a festa, tudo bonito. Mas era Iemanjá, naquela Iaô dançando, na frente de uma fila de cadeiras de sacerdotes, e os sacerdotes nem olhando para o orixá, conversando entre si, porque eles têm muita fofoca para fazer, então não tem que dar atenção para o orixá, porque o orixá não vale nada, não é verdade? O povo aqui diz que o orixá é tudo, mas dizem de boca. As atitudes você vê que para eles não vale nada. E aí eu olhei em volta, eu estava encostado numa parede. E quando eu olhei em volta naquele terreiro, eu vi todas as cenas se repetindo. As panelinhas, os grupinhos, as fofocas, o orixá valendo tanto quanto um pedaço de bosta no chão. Coisa que é absurdo, mas é assim que é ali, né? E aquilo foi me dando uma coisa tão ruim que eu saí também sem me despedir. Eu fiz exatamente como aquele senhor que eu citei no início do vídeo, né? O que tinha as roupas com cheiro de mofo. Eu fui andando de costas até a entrada. Quando cheguei lá, dei o fora e nunca mais voltei. E muito difícil, assim, na minha visão, de um dia retornar, porque me dá pânico. Eu tenho, de fato, crise de ansiedade quando eu vou até o candomblé, né? Muita gente que frequenta o candomblé daqui vai discordar do que eu estou falando porque se acostumaram. E aí eu dou um exemplo para vocês. Quando eu era mais novo, eu tinha 14 anos, o meu primeiro emprego foi numa avícola. Essas que matam galinha, que tem aquele cheiro bem forte, bem ruim. Eu entrei lá e nos 2 primeiros dias eu quase vomitava, né? Era um cheiro horroroso, cheiro de sangue, de penas, de carniça. Depois de uma semana eu não sentia mais nada, porque o ser humano se acostuma com tudo, até com o que não presta. Entende? Então muita gente vai dizer: não, aqui em São Paulo não é assim não. Cuidado, porque você pode ser um desses que está com um fedor aqui no seu nariz, mas você já se acostumou e não sente mais o cheiro. Entende? Cuidado, porque na vida nós temos que escolher a parte boa. Não dá pra gente se acostumar com o que não presta. Vocês que são do candomblé e que com certeza não gostaram disso que eu falei, pensem no que eu disse e tentem me contrariar, que vai ser maravilhoso. Eu falei que vocês são ruins, então tentem ser bons. Eu falei que vocês são perversos, tentem ser honestos. Tentem calar a minha boca.
É o melhor que vocês vão poder fazer nesse ponto. Porque aí vocês se tornam pessoas melhores. Porque não estão sendo, viu? Não estão sendo. É uma pena, porque deviam ser. Deviam ser exemplo de tudo que é de bom. Porque o orixá é muito bom. Mas, né, tem sido difícil. Então é por isso que eu saí do candomblé. Porque quando eu olho para o candomblé hoje, eu olho com amargura. E durante muito tempo, mesmo depois de anos tendo saído do candomblé, no meu trabalho de divulgação da espiritualidade, eu trabalhava com os orixás. Mas eu parei, já vai fazer aí uns 6 meses, quase um ano, eu não sei, nem sei quanto tempo, uns bons meses, que eu parei de desenhar os orixás e de falar sobre eles. Porque toda vez que eu fazia algo pro orixá, quem é que vinha falar comigo, que o que brotava muito? O povo do candomblé. E eles vinham, sabe, nunca tem uma palavra boa para falar, eles só tem coisas ruins para dizer. É crítica, é ofensa, e vem falando coisas muito pesadas. Vinham criticando não a minha posição espiritual, porque isso qualquer um pode criticar. Está aberto, está exposto. Não, eles vinham criticando a minha sexualidade, a minha vida íntima, a minha vida pessoal. Entende? Coisas assim de muito preconceito, muita maldade, que eles são expertos em querer falar, porque sabem que machuca muito, né? Falar sobre a fé você pode falar, é um direito seu questionar. Agora, falar sobre a pessoa no ponto onde mais dói nela, a troco de nada, é só maldade. E eu cansei dessas maldades, então infelizmente até do orixá eu me afastei, né? E eu tinha muito ainda para falar do orixá, e muita coisa boa para dar pro orixá, mas não consegui. E aí vocês podem pensar, Caprine, então na sua vida pessoal você também se afastou do seu orixá? Também. Porque hoje em dia eu tenho o assentamento da minha Iemanjá lá na cozinha, né? Aqui eu estou no quarto de atendimento, lá na cozinha, em cima de um armário fica ele, porque eu fui ensinado que Iemanjá se põe na cozinha para dar fartura, né? Já que eu não estou em um terreiro, deixo em casa. Vai fazer aí muito tempo que eu não acendo uma vela para ela, porque eu não... Quando eu vou fazer algo de orixá, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o que eu aprendi no candomblé. Então já me vem aquelas lembranças. Uma oferenda que eu faço para ela, eu me sinto mal. Eu não consegui desassociar uma coisa da outra. Eu sei que a gente fala, não mistura o orixá com os erros dos seres humanos. E é verdade, a gente não deve. Mas eu não consegui. Entende? Me dói tanto, tanto que eu não... Acabo deixando a minha mãe Iemanjá no escuro. Para não ter que lembrar daquilo. Né? Quem sabe um dia eu me recupero, né? Com a ajuda dela, de Deus e das 7 saias, eu tiro isso da minha cabeça e do meu coração e volto a cultuar a minha mãe e Iemanjá com liberdade, como era antes. Mas por enquanto eu fico só com as 7 saias, que anda indo muito bem comigo, né? Então assim, esse foi todo o motivo, é um vídeo longo, né? E quem discordar da minha jornada espiritual, não tem como discordar porque só eu sei o que eu vivi. É a minha vida, é as minhas opiniões do que passou diante dos meus olhos, né? Infelizmente, porque eu não gostaria de ter passado por nada disso. É o que eu falei. Até coisas ruins dão aprendizado? Dão. Mas eu rejeitaria assim, facilmente essas coisas ruins para não ter que ter passado por tudo isso. Porque até, aí eu vou dizer uma coisa mais pesada, até por tentativa de violência sexual eu passei dentro do candomblé, né? E ainda bem que eu fui forte e consegui escapar. E aqui acontece muito isso. E é normal, né? Então assim, me afastei, não pretendo ter contato mais, né? Não tenho nada contra se você que está me vendo é candomblessista, você pode sim ter a sua fé, contanto que você seja uma boa pessoa. E se esforce para ser. E não caia na onda ruim dos outros. Entende? É um vídeo pesado, eu sei que eu gravei aqui, mas espero que tenham me entendido. E entendido o porquê eu sou agressivo nos meus posicionamentos. Vocês vão me ver na internet, é claro, porque vocês que estão me vendo não me conhecem pessoalmente. Então na internet vocês vão me ver que eu rebato as pessoas com grosseria. Por quê? É arrogância, como muitos falam? Não. É medo. Medo que essas pessoas voltem a se aproximar. Então eu já expulso elas com grosseria, porque esse tom elas entendem. Elas não entendem mensagens claras, elas não entendem uma palavra suave, mas um grito, um berro, elas entendem, porque é a língua que elas falam, entende? Então quando vocês me verem sendo grosseiro, não é porque eu sou grosseiro, não é que eu estou aqui do outro lado da internet surtando de raiva. Muitas vezes eu estou calmo, só digitando algo, ou assim colocando algo ali,
para chocar, porque eu quero esse choque. É um choque que ergue uma parede para que essas pessoas não me alcancem mais, né? Porque dói muito você estar sempre, acabando sempre envolvido com elas. E eu poderia muito bem escolher nunca mais trabalhar com espiritualidade, porque querendo ou não, elas sempre vão ter um jeito de me alcançar. Mas o meu caminho é espiritual, né? Então eu vou cumprindo a minha missão a trancos e barrancos, porque a vida é assim. A gente sofre, mas tem que continuar vivendo, né? Então, olha, agradeço a todos que assistiram esse vídeo, que entenderam o que eu quis dizer. Eu contei pequenos episódios da minha história, mas muitas outras coisas aconteceram. Coisas até que não é bom de se comentar, né? Mas ainda assim agradeço a quem ouviu e quem teve o coração aberto para me compreender. Uma boa tarde a vocês, uma boa noite, aliás, né? E até breve. E o próximo vídeo eu vou voltar com um clima alegre, tá certo? Para que coisas boas aconteçam e coisas boas sejam ditas, porque nem só de tristeza se faz a espiritualidade. Pelo contrário, é mais de alegria que a gente vive ela. Tchau, tchau.